boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, independentemente do horário que você for assistir essa live. Eu te desejo muita luz e o melhor energia, de preferência a energia que você está precisando neste momento para acalentar as dores da sua alma, as dores que porventura você possa estar vivendo. Podem ser dores físicas, mas podem também serem dores de alma, as dores que os remédios não curam e que geralmente, ainda por cima, os exames, as máquinas não conseguem diagnosticar as dores da alma. Então, vou só compartilhar aqui rapidinho, vou mandar um aviãozinho para algumas pessoas. E assim, compartilhando rapidinho, falando sobre o tema da minha live de hoje, que é: será que você está pronta para liberar a dor que te impede de viver a união que você tanto deseja? Como assim, Roseli? Como assim? Bom, como vocês estão vendo, nos últimos dias eu venho falando bastante sobre o assunto chamas gêmeas, que, para quem não conhece ainda, quando ouve a primeira vez falar nisso, pode pensar assim: ela está falando de amor, de relacionamento, Sim, a grosso modo até que quando se fala de chamas gêmeas, estamos falando sim de relacionamentos. Entretanto, quando nós falamos de chamas gêmeas, não significa que a gente está falando de tudo lindo, maravilhoso, que vão as pessoas, o casal que se encontrou, tanto faz hétero ou homossexual, se encontraram, se apaixonaram, viveram momentos lindos, maravilhosos, surreais, e daí vão viver felizes para sempre. Em momento algum eu falei que seria isso. Chamas gêmeas literalmente são relacionamentos que não são meramente romances. Sim, como eu falei também no dia dessa semana, que são relacionamentos entre duas pessoas que já têm um nível de espiritualidade mais avançada. Isso é uma coisa que eu venho constatando a cada dia mais. Porque quem não tem permissão, quem ainda não entendeu o que eu quero dizer quando a gente fala assim, movimento de alma, conexão com a espiritualidade, conexão maior, né? Ou então, quando a gente fala assim, eu já expliquei também em várias lives, falando daqueles padres e pastores que falam o seguinte: Deus mandou falar com você, sabe? Daí você vai falar assim: ela escutou uma voz. São pessoas que escutam vozes ou que... Não. O que eu quero dizer, quando a gente fala de conexão com a espiritualidade, tem sim a ver com um nível mais profundo de entender as mensagens divinas para conosco, para com cada um de nós.
E nós terapeutas, a gente jamais é melhor que as outras pessoas. Porém, a gente precisa ter essa espiritualidade mais aflorada, silenciar mais, ter coragem de ficar a sós e ouvir as mensagens que o universo, que Deus dá através de todas as formas possíveis, através de comportamentos, atitudes das pessoas, mesmo que a pessoa está te machucando, na hora, obviamente, dói, depende do teu nível evolutivo, você consegue entender na hora, mas geralmente nós só entendemos as atitudes, os comportamentos de uma pessoa depois que você se afasta, depois que você consegue olhar de longe. Olá, Giliardo. Olá, Luciana. Gratidão pela presença. Eu estou fazendo esse bate-papo rapidinho aqui, porque faz parte das nove lives contínuas que eu fiquei de fazer. E o assunto é: será que você está pronta para deixar ir, para liberar a dor que tanto te incomoda, mas que ao mesmo tempo te impede de você viver o relacionamento que você tanto busca? Em se tratando de chamas gêmeas, hoje, no dia de hoje, sábado, aconteceu mais um episódio, mais um capítulo no entendimento sobre esse assunto de chamas gêmeas, em que eu pude mais uma vez confirmar de que realmente esses profissionais da área da ajuda, que são especialistas nessa área de chamas gêmeas, eles estão certos, infelizmente estão certos, quando se trata das atitudes das chamas gêmeas masculinas, do divino masculino, o quanto ele tem dificuldade mais acentuada de acordar, de despertar, de se entregar, de acreditar em linguagem espiritual. Mais uma vez isso se confirmou com fatos reais, histórias reais que vêm acontecendo dentro do meu trabalho. Então, infelizmente, também é fato de que é preciso ter muita coragem para sermos diferentes, para sermos desleais ao sistema em que nós estamos inseridos, a maior parte, não, todos nós seres humanos, está no planeta Terra, a gente está inserido num sistema Matrix, onde a maior parte das pessoas ainda estão na Matrix, obedecendo e seguindo o ego, seguindo apenas pelo aparente, pelo ter, pelo parecer, pelo aparentar para os outros, a competição, o tempo todo tentar mostrar eu sou melhor que fulano, que Beltrano, preocupado o tempo todo, a maior preocupação é com os boletos, com o ter, claro, eu não estou dizendo que não é importante, é extremamente importante. Aqui nesse planeta não tem como viver sem pagar contas, sem ter dinheiro. Eu acredito que é meio que impossível, mas a vida é muito mais do que isso. E então, a divina feminina, a diferença entre o divino feminino e o divino masculino é muito gritante. E assim como Bert Hellinger dizia
que 85% dos conflitos humanos estão ligados à figura mãe, quando a gente estuda a linguagem de chamas gêmeas, mais uma vez é confirmado que o divino feminino é que carrega dentro de si, não é para ser um fardo, mas ele carrega naturalmente no seu jeito de ser a espiritualidade, a sensibilidade e a possibilidade de cura das chamas gêmeas de forma mais acelerada. A pergunta é: será que você, divina masculina, divina feminina, está pronta para soltar, para liberar a dor que impede a união? Como assim? Mas eu já fiz tanta terapia, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já busquei, estou buscando. Como assim que eu ainda não estou pronta? Primeiro, literalmente é falado que chamas gêmeas só ficam juntas quando as duas estão prontas, quando as duas estão no mesmo nível de frequência vibracional. Porém, relacionamento de chamas gêmeas é um relacionamento mais elevado, é um nível de consciência mais desperta. E quando a divina feminina está limpando, buscando, fazendo, entendendo, mas o divino masculino ainda não está nesta frequência, eu sinto muito, não vai dar certo, ainda não vai dar certo. Nós mulheres costumamos achar que da mesma forma que nós buscamos e entendemos muitas coisas, parece que é impossível os seres da espécie, o divino masculino, não entender da mesma forma. É algo muito desafiador. É algo, olha, é um caroço que eu digo que é quase que impossível a gente conseguir engolir ou mesmo digerir. Por quê? É Deus nos testando o tempo todo até onde você aguenta, divina feminina. Queridas mulheres que já fazem parte do grupo de mentoria Chamas Gêmeas, nós tivemos um exemplo no próprio grupo. Nas aulas, até tivemos a presença do divino masculino. Até tivemos. Porém, nas aulas experimentais. Porém, ai meu Deus, que doideira! Como assim? Que percepção, espiritualidade, que frescura, né? Que doideira é essa? Olá, Adriana Haas, quanto tempo? Gratidão pela presença. A Adriana Haas também é uma mulher muito sensitiva. E ela bem sabe, assim como quem tem a sensibilidade, que tem percepções, visões mais afloradas, o quanto a gente é julgado pelos outros, quanto às vezes nós temos que aguentar deboches, temos que suportar piadas dos nossos familiares, de pessoas que a gente ama e também da sociedade em geral. Realmente
essa linguagem de chamas gêmeas, o entendimento do que é isso, é só para quem literalmente já entendeu que o nível, esse nível de relacionamento é só para quem já entende linguagem espiritual. Não é que é uma pessoa melhor, mas já apanhou bastante, está cansado de apanhar, então, a grosso modo é isso. Cansou de apanhar e daí está entendendo mais a linguagem espiritual. Mas eu quero, assim, falar justamente com as divinas femininas, as mulheres em geral. Se nós ainda estamos em relacionamentos ou situações da vida afetiva em que o divino masculino não despertou ainda, que ele não entendeu a mensagem, se nós atraímos essa situação, se isso está na nossa vida se apresentando, você está num relacionamento, pode ser casada, namorando, amante, seja lá o que for, porque a gente sabe que isso existe muito. Se esse relacionamento ainda não está fluindo, a pergunta é: quem esta pessoa que ainda não está no teu nível evolutivo, quem ela representa? Quais os traços familiares que essa pessoa, nas dinâmicas dela, quais os traços familiares? Você já parou para observar quais as atitudes que te são familiares? Mas, de repente, você pode dizer, não, mas é que o meu pai era diferente, meu pai era assim, assim, assado, né? Porque assim, a primeira referência geralmente é de homem, é o pai, mas afeto é a mãe. Mas só que eu não estou falando aqui somente de sistema familiar a primeiro nível. Eu estou falando de muitas gerações e, inclusive, de outras vidas, se for o caso. O que é que ainda precisa ser olhado? O que é que ainda precisa ser liberado de sua parte? Será que você está se permitindo se dar o valor que você realmente merece? Ou você ainda está naquela fase, querida mulher, que você tenta se diminuir para caber no mundinho do divino masculino que está te julgando, que está te rejeitando e que te abandona, porque essa é uma dinâmica muito comum de relacionamento de chamas gêmeas. Existe um propósito maior por trás, porém, nem sempre os dois estão no mesmo nível de frequência vibracional. Então, é um fato real e ponto. E, como eu falei, o tema ali, será que você está pronto para deixar ir aquilo que ainda te incomoda? Como é que eu vou falar? Eu vou explicar essa mesma dinâmica em outras palavras. Como que a gente sabe que ainda existe uma ferida não curada, que você ainda não liberou, que você ainda não soltou? Querida feminina, pense no seguinte. É uma comparação bem simples, mas assim, só para você ter uma ideia. Perto do que a mulher que você era há 10, 15 anos atrás e a mulher que você é hoje. Naquela época, quanto se você fosse um carro,
que estava um carro 0 km que está na vitrine de uma loja de carros, de Ferraris, digamos assim, porque nós somos, na verdade, muito mais do que uma Ferrari, seres humanos, homens e mulheres. Mas se você, Divina Feminina, fosse um modelo de carro que está na vitrine de uma loja, qual é o teu valor? Qual é o teu preço? Porque preço é uma coisa e valor ainda é diferente. Muitas vezes o preço é uma coisa, mas o valor que você recebe, o que, né, é bem maior. Então, qual é o seu valor hoje? Se você fosse um carro à venda numa loja de carros, uma loja de revenda de carros, qual é o preço que você vale? Mas lembrando até que preço é uma coisa, valor é mais, né? Essa chama gêmea, essa pessoa que você supostamente está se relacionando, ou estava se relacionando, essa pessoa está te rejeitando, ela está correndo de você, será que ela está disposta a pagar o preço que você vale? E aí? Isso vale para as mulheres casadas que estão num relacionamento. Será que você se sente valorizada, respeitada pelo seu cônjuge do jeito que você realmente merece? Ah, tá, você está reclamando bastante. Ah, é porque ele não isso, porque ele não aquilo, porque ele critica, porque ele só... Nananá. Peraí, mas quem que é responsável pelo teu valor? Eu sei, por experiência própria, o quanto nós, geralmente, na hora em que aparece um relacionamento afetivo, a maior parte das vezes nós esquecemos do nosso próprio valor, do amor próprio, e fazemos muito, ou de tudo e mais um pouco, para nos adaptar ao mundinho, ao precinho que aquela chama masculina diz que tem. E tipo assim, sabe aquele comprador que fala assim, olha, o carro vale lá R$1 milhão, mas daí chega um comprador e ele fala assim, eu dou a metade, ou até menos, é pegar ou largar, ou até menos. Relacionamento tóxico, narcisista, geralmente é bem menos. Então, a pergunta é, você tem consciência do seu valor? Se essa pessoa fica te cobrando, te criticando, achando defeitos, te evitando, é óbvio que não tem compatibilidade de frequência vibracional. Vocês ainda estão. Não estou dizendo que não há possibilidade de ficarem juntos, porque chamas gêmeas, quando o período de separação é o período mais evolutivo, é a maior oportunidade de evolução para ambas as partes, maior oportunidade de evolução, tanto para o masculino quanto para o feminino. Se ficar correndo atrás, se ficar chorando, se ficar implorando, a chama corredora, que pode ser tanto a feminina quanto a masculina, vai correr mais ainda. E a pessoa que fica, a parte que fica chorando ou implorando, ela está deixando de evoluir. Então, a pergunta é,
Será que você está pronto para liberar? Mas qual é a dor que está te impedindo? Basta você olhar para aquilo que o outro, que a tua chama gêmea está talvez falando, ou correndo, ou criticando, ou rejeitando você. Qual é a rejeição? Do que essa pessoa está te rejeitando? Por quê? Qual razão? Eu diria o seguinte: essa é a tua oportunidade. Ela está te criticando talvez porque a tua luz é muito forte, incomoda a escuridão dela ainda. Talvez porque ela ainda não entendeu essa chama gêmea, ela ainda não compreendeu a mensagem espiritual para vocês dois. Talvez porque essa chama gêmea está muito conectada ao mundo só material, só ao ter, ou parecer para as redes sociais, ou seja lá o que for, mostrar a necessidade de aprovação, e por isso que falar de espiritualidade é algo ridículo para ela. E se você é uma pessoa mais espiritualizada, talvez realmente não é a hora de vocês estarem juntos. Ainda não é o momento. Então, o que te impede? Será que você está pronto? Se ainda o que a pessoa te rejeita e se isso te machuca, é porque você também ainda não está pronto. Mas como eu vou saber que eu estou pronta? Quanto mais cura interior, quanto mais cura, porque basta você se observar. Se aquilo que aquela pessoa está te rejeitando, a razão que ela diz, ou que ela não diz nada também, porque tem chama gêmea que silencia, e principalmente, tá cheio, basta você observar, basta você seguir, tá cheio de conteúdos, de mestres, pessoas profissionais, que são profissionais dessa linhagem das chamas gêmeas, que falam o seguinte: não quer aprender, não quer entender o que é essa linguagem espiritual, não tem problema. Pode correr, pode ir, libere. Só que isso não tira o propósito que vocês, se vocês forem chamas gêmeas mesmo, isso não isenta a outra pessoa, tanto a feminina quanto a masculina, que quer fechar os olhos, ouvidos, não quer ver, não quer ouvir. Aqui, eu ignoro, eu não quero saber dessa linguagem. Não tem problema. Só que tem uma coisa: o universo não vai mudar a rota, ele não vai mudar as dinâmicas, ele não vai mudar a rotatória, as tarefas diárias dele, porque uma das partes não entendeu. Então, querida mulher, já que de novo recai, até inclusive dentro das dinâmicas gêmeas, das chamas gêmeas, recai de novo sobre o feminino a maior responsabilidade, mas na verdade o maior poder de cura de ambas as partes, porque quando você, querida mulher, se cura, quanto mais rápido você se cura, mais acelera o processo evolutivo das chamas gêmeas. E quanto mais você se cura, mais enquanto o outro, a outra parte nega, mais vai doer. Mais as tijoladas vão ser fortes, mais as porradas, as marretadas que a vida apresenta, infelizmente, vão ser mais fortes. Mas é o processo evolutivo, faz parte do script, não sou eu que estou inventando esses scripts, eu estou desejando agora. Então,
o que eu sugiro? Não, ninguém é obrigado a nada. Eu sugiro que, querida divina feminina, siga, pode chorar, se está doendo, chore o mais rápido possível, grite, esperneie, faça meditação, faça o que você achar melhor fazer para tentar liberar essa dor. Respire, faça o mais rápido possível. Por quê? Mais rápido você se cura, mais rápido a outra parte, se vocês forem chamas gêmeas, a outra parte também será afetada. É uma, sabe, uma gangorra. Quanto mais você se cura, querida feminina, quanto mais você olha para dentro e não para fora, não adianta ficar reclamando do mundo externo. Quanto mais você olha para dentro de si, o que é que você precisa aprender, mais rápido é a cura de ambas as partes. Então, fica aqui a pergunta. Se ainda não deu certo, o que é que você ainda não liberou? Pense bem o seu pai, nas dinâmicas que essa pessoa apresenta. Se essa pessoa te critica, quem te criticava mais dentro do seu ambiente histórico familiar? Se essa pessoa debocha, se essa pessoa não dá conta, qual é a dinâmica dentro do comportamento da sua chama gêmea que você ainda não conseguiu digerir? A fraqueza, a falta de consciência dessa outra parte? Quem dentro do seu histórico familiar tinha muita dificuldade de abrir a cabeça? Quem dentro do seu histórico familiar amava ficar na escassez, na falta, não acreditava no amor? E principalmente, quem dentro do seu histórico familiar não conseguia acreditar ou não conseguiu viver um relacionamento de alma, um relacionamento de conexão, mente, alma, mente, corpo e espírito, não somente mente e corpo. Porque o relacionamento de chamas gêmeas é um relacionamento de corpo, alma e espírito. Mas o que a gente vê, e ficou gritantemente claro hoje numa dinâmica que eu atendi, eu só vejo a mente e o corpo. Não entendeu nada sobre espírito, linguagem espiritual ainda. E aí? O que é que você, querida chama gêmea feminina, precisa aprender? A tua linhagem familiar acredita em linguagem espiritual? Você se sente aceita falando em linguagem espiritual? Falando em terapias, falando em as coisas que você acredita? Será que essa chama gêmea não está querendo te mostrar que você ainda não conseguiu, que você ainda espera a aprovação de alguém da sua história familiar? Pelo teu valor, por você ser diferente, por você ter dado passos além do sistema? Será que você tem coragem de seguir em frente, apesar do julgamento, apesar da falta de entendimento, apesar da falta de consciência das pessoas que te são importantes? Esse é o recadinho de hoje. Então, o que é que você precisa liberar da sua história familiar?
Será que o feminino da chama masculina é um feminino curado? Ou é um feminino doente ainda? Ele pode até apontar nas mulheres o defeito, quando na verdade ele não entendeu ainda que ele tem feminino dentro dele também. Ele é pai e mãe, e que aquilo que ele aponta nas mulheres é o que dentro dele ainda não está curado. Será que a tua chama masculina, já conseguiu ser desleal ao sistema familiar dele? Será? Aposto com você que não ainda. Porque se ele aponta o que ele aponta de defeito no feminino, ele procura e busca a mulher perfeita, o que ele está negando dele mesmo? O que é que está ferido dentro dele mesmo ainda? Olá, Raquel, seja bem-vinda, gratidão. Então, essa é a mensagem. O que te incomoda na tua chama gêmea masculina? O que te incomoda na tua chama gêmea, não importa que seja feminino ou masculino, é porque é o seguinte: quando é relacionamento homossexual, uma das partes é o feminino e a outra parte é masculino. Quando é relacionamento heterossexual, até mesmo no relacionamento heterossexual, muitas vezes o masculino tem o homem da relação, o homem, o corpo masculino, muitas vezes ele pode estar sendo a chama feminina, ele é mais delicado, mais sensitivo, mas assim, na grande maioria, o masculino, ele é mais cético, ele é mais adestrado, ele tem dificuldades, muita dificuldade nesse mundo, nessa matrix que a gente está inserido. É normal, a coisa mais comum que tem é não acreditar em terapias, em espiritualidade, em sensibilidade, tem muito medo de se conectar e principalmente medo de acreditar um amor além de somente corpo e mente. O masculino, a gente já sabe, normalmente assim, né, que o homem, a primeira coisa que ele olha é o corpo da mulher. Ele acha que é isso que depois ele vai ver. Mas isso é enquanto ele está muito no egocentrismo ainda. Enquanto não... Eu digo o seguinte, pela experiência terapêutica, ao longo dos 14 anos já, eu digo o seguinte: enquanto as pessoas não apanharam o suficiente, enquanto não levaram marretada, infelizmente, marretada o suficiente, não acorda. E tem gente que morre assim, se dizendo vítima, se dizendo coitadinha, que na verdade nós de vítimas não temos nada, nós permitimos, as oportunidades, os bloqueios, os problemas são na verdade a nossa oportunidade de evolução. Enquanto a gente não está vivendo um relacionamento mais saudável e adulto, é porque ainda temos lições a aprender. Simples assim. Então, fica aí o recadinho de hoje. Para quem quiser fazer parte do meu grupo Chama Gêmeas, basta me mandar uma mensagem no direct, dá um jeito de falar comigo, inclusive tem o meu WhatsApp também na bio do meu Instagram, basta me dar mensagem. A gente tem, assim, lá nesse grupo eu tenho muito conteúdo, muita coisa a compartilhar. Na próxima semana nós vamos ter 2 noites de aulas gratuitas falando sobre, são aulas fechadas no Zoom, por isso precisa estar no grupo, onde nós vamos estar falando sobre as dinâmicas do feminino e do divino feminino
dentro do relacionamento de chamas gêmeas e como isso afeta, como isso aparece em todas as áreas da nossa vida: dinheiro, saúde, vida profissional e também vida afetiva. Por quê? Porque tudo neste planeta começa com energia masculina e feminina, yin e yang e tal. Então, enquanto nós estivermos em paz com isso dentro de nós mesmos, continuamos levando tijoladas da vida. Quer liberar isso mais rápido? Vem fazer parte. Beijo no seu coração, excelente final de semana a todos e até segunda-feira na nossa próxima live. Beijos, beijo, beijo, beijo.